Bom dia, sextou e hoje a gente vai de S de sabedoria. Nosso tema hoje é sabedoria e o nosso texto base está lá em Tiago 1,5, que diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Um dos assuntos que a psicologia trabalha é o pensamento crítico. Nós somos os únicos seres criados por Deus que têm a capacidade de ter pensamento crítico. Mas nós temos um elemento muito importante aqui. Nós devemos ter pensamento crítico, sentar, analisar as coisas. Mas nós temos o elemento da sabedoria divina, que vai além da compreensão humana, vai além do que a gente consegue pensar com o nosso pensamento crítico. A gente tem também, dentro da neurociência, hoje a neurociência diz que a oração e a meditação, elas ativam áreas no nosso córtex pré-frontal, essa região aqui, que é a região responsável por tomada de decisões. Quando eu oro, quando eu medito, essa área é ativada e eu tenho a capacidade de tomar decisões muito mais sábias. A gente tem aqui duas vertentes para a sabedoria. A gente tem a sabedoria vertical, que é a sabedoria do alto, que só Deus pode nos dar, e a gente tem a sabedoria horizontal. Aqui, na nossa vida prática, como que a gente aplica o que a gente sabe. Isso é ter sabedoria. E na Bíblia, né, tem várias passagens que fala a respeito do valor da sabedoria, da importância de você ser sábio. A Bíblia, em inúmeras passagens, diz que ter sabedoria é muito mais importante do que você ter qualquer bem material. E quando a gente pensa em sabedoria, existe um personagem bíblico que estala na nossa frente assim. Quando você fala a palavra sabedoria, é sempre ele que vem. É o rei Salomão. Esse rei é conhecido como o rei mais sábio que pisou na terra. E um dia Deus aparece para ele e diz para ele: Salomão, peço o que você quiser que eu vou te dar. E a oração de Salomão é a seguinte oração, presta atenção nessa oração. Ele diz assim: Senhor, me dá um coração compreensivo, ou seja, me dá um coração sábio, para julgar todo o teu povo e saber discernir entre o bem e o mal. E como que Deus responde à oração de Salomão? Deus dá sabedoria e conhecimento extraordinários para Salomão, além de riqueza e honra, porque ele podia ter pedido a morte dos inimigos dele, ele podia ter pedido longevidade, ele podia ter pedido riquezas. Não, ele pediu um coração sábio para julgar o povo. E dentre as inúmeras façanhas de Salomão, existe uma história, que é uma história muito intrigante e muito interessante sobre esse rei. Duas mães são colocadas diante dele para que Salomão faça um julgamento. E ambas as mães, elas requeriam ser mãe de um determinado bebê. Ambas diziam que eram mãe dessa criança. E o que aconteceu ali? Naquele momento, imagina essa cena. Deve ter sido um momento muito chocante para quem estava ali, né? Ninguém deve ter entendido nada, mas olha só o discernimento desse rei Salomão, que pediu sabedoria a Deus. Naquele instante, ele chama os soldados dele e pedem os soldados dele para trazerem uma espada. E ele diz que ele vai cortar essa criança ao meio. Quando ele diz que vai cortar essa criança ao meio, rapidamente, obviamente, a mãe verdadeira se manifesta. E ela renuncia, ela abre mão, ela diz: não, pode deixar o meu filho com ela. Naquele instante, Salomão discerne que a mãe do bebê é a mãe que se posicionou, porque ela preferiu perder a criança do que deixar o seu filho ser morto. Olha que sacada de Salomão, olha que discernimento, olha que sabedoria. Então a sua oração de hoje vai ser pedindo a Deus para te dar sabedoria nas suas tomadas de decisão, para te trazer discernimento. E se você parar para pensar, durante o dia a gente toma inúmeras decisões, são várias decisões, decisões pequenas, decisões grandiosas. Então, quando eu tô tomando decisões, 24 horas por dia eu tô tomando decisões. Quando eu tô tomando decisões, eu tenho que ter sabedoria para poder reagir às coisas, para poder decidir sobre as coisas. Quando eu decido o que eu tô comendo, se eu tô bebendo água durante o meu dia, se eu tô fazendo exercício físico, eu tô tomando decisões pro meu futuro, daqui a 10, 15 anos, como o meu corpo vai estar, como a minha saúde vai estar. Quando eu decido o que eu estou vendo com os meus olhos, ouvindo com os meus ouvidos, o que eu tô deixando entrar dentro do meu coração, eu estou tomando decisões que daqui a 10, 15 anos vão impactar na minha vida. Quando eu decido todas as manhãs
ter a primícia do meu tempo destinada a Deus para buscar direção, para pedir sabedoria para Ele, eu também estou decidindo como eu vou estar daqui a 10 a 15 anos. Então que a sua oração nessa sexta-feira possa ser uma oração de pedir sabedoria a Deus para você ter melhores comportamentos, melhores hábitos, para Deus te ensinar a tomar melhores decisões e discernir entre o bem e o mal. Feliz sexta-feira para todos!